Boa noite, né? Bom poder estar conectado através desta live e tendo a oportunidade de nós iniciarmos mais um estudo nesta sexta-feira tão agradável, onde nós temos esse momento de encontro. Estamos fazendo toda sexta-feira uma live às 21 horas com o objetivo de estudarmos um pouco a palavra do Senhor e, mais especificamente, falarmos um pouco sobre o remanescente fiel. E nós iniciamos já algumas segundas-feiras atrás, ou melhor dizendo, algumas sextas-feiras atrás, sobre essa viagem pela Bíblia para termos uma percepção de que em todo o seu contexto há um fio condutor de cor escarlate que nos conduz a Cristo. Então seja bem-vindo todos, é muito bom poder estar com vocês. Estamos fazendo desta live, como já havíamos falado, uma sala de aula. E toda sexta-feira às 21 horas, né? Para aqueles que têm nos acompanhado nas lives, fica aí uma observação, né? Nós temos feito esta live na sexta-feira e nós iniciamos lá de Gênesis e estamos caminhando, né? Nós já estamos basicamente no livro de Êxodo. E na quarta-feira, na live, nós temos estudado sobre os salmos e o contexto de cada salmo. E normalmente, aos domingos, nós temos, de certa forma, compartilhado com os irmãos uma mensagem do Novo Testamento. Ou seja, aqueles que acompanharam a nossa live possivelmente terão a oportunidade de ter um conhecimento não só do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas um conhecimento bem abrangente da Bíblia. Então, nós convidamos a você estar nos acompanhando também nas nossas lives no domingo e na quarta-feira. Quarta-feira, como eu já falei, sempre um estudo sobre os Salmos. E na sexta-feira nós estamos falando sobre o remanescente fiel, numa perspectiva de que vamos fazer uma viagem pela Bíblia e termos a percepção que em todo o seu contexto há um fio condutor de cor escarlate que nos conduz a Cristo, ok? Então é bom estar na sua companhia, nós que temos, Deus nos permitindo, 60 minutos para compartilhar tanta coisa, mas tanta coisa. Assim como aconteceu na sexta-feira passada, compartilhamos muito que até nos empolgamos, tivemos que ir para uma outra live, mas Deus nos permitindo, hoje nós vamos estar dentro do horário de 60 minutos, né? É bom saber que todos estão ligados. Já deixo aí também a informação de que nós estamos procurando salvar essas lives no canal de YouTube PIB Divino. Isso mesmo, nós estamos procurando salvar essas lives lá no canal e para deixar disponibilizado para aqueles que, logicamente, quiserem participar e depois pegar o conteúdo, vai, de certa forma, ficar salvo e nós estamos tentando fazer isso. Na sexta-feira passada nós meio que perdemos uma live, mas nós conseguimos gravar e está lá no nosso canal PIB Divino. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube PIB Divino, você deve se inscrever. De repente, quem sabe, vai ativar os sininhos ali, para quando chegar um vídeo novo, você receber as informações, ok? Então vai chegando aí, dando o seu oi. Nós que estamos, de certa forma, tendo a oportunidade, nessa sexta-feira, pensar um pouco sobre aquilo que nós já havíamos vindo conversando, né? Falando um pouco sobre Abraão, falando sobre Isaac, falando sobre Jacó e Jacó, os seus filhos, né? E aí eu só quero fazer aqui uma observação, porque o estudo que você recebeu, possivelmente você tem ele aí em sua mão, você vai perceber que eu fiz um resumo da primeira parte, da segunda parte, e eu coloquei assim: o proto-evangelho está descrito em Gênesis 3,15. Proto-evangelho é o evangelho antes do evangelho. O termo semente é masculino no hebraico.
o descendente da mulher, a humanidade, estariam a partir de agora em luta constante. Mais tarde o texto foi singularizado. Um descendente específico, o Messias, esmagaria o poder de Satanás. Tomou um sentido escatológico. Paulo incorporou isto ao cristianismo. Quando nós lemos Romanos 16, verso 20, você vai identificar o fato de que o apóstolo Paulo incorpora este ensinamento ao cristianismo. E aí nós trabalhamos dentro do que nós chamamos de uma linhagem. Nós falamos sobre Adão, Adão 7, 7 Enos, Enos Noé, Noé 100. Então perceba você que da descendência de Sem nasce então, surge no cenário Abraão, e é com Abraão que Deus tem a oportunidade de fazer uma aliança. E nós encontramos essa aliança ali no livro de Gênesis, no capítulo 12. Você vai observar que essa aliança vai tratar a ideia de que Abraão será o pai de uma grande nação. Depois, em Gênesis capítulo 15, Deus renova essa aliança com Abraão, e nesse momento de que Deus renova essa aliança com Abraão, Deus já anuncia, Gênesis capítulo 15, verso 13, que a descendência de Abraão, ela estaria em um momento de escravidão. Isso mesmo. Então, se você pegar a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 13, naquele momento que Deus está renovando a aliança com Abraão e falando a ele que ele seria o pai de uma grande nação, e Deus já anuncia em Gênesis 15, 13, que a descendência de Abraão passaria por um momento de escravidão. E é o que nós vamos iniciar hoje falando sobre o livro de Êxodo, o momento em que, após passado anos e anos, o povo que estava ali agora como o povo de Israel está sendo escravizado. Mas em Gênesis capítulo 17, Deus renova a aliança com Abraão. Veja bem a insistência, né, dessa renovação, de reafirmar essa aliança. E ali em Gênesis capítulo 17, verso 11, surge, no contexto bíblico, a primeira vez em que a palavra circuncisão é usada. Ou seja, Deus, de certa forma, nesse momento de renovação de aliança com Abraão, já mostra para Abraão, Gênesis capítulo 17, verso 11 e verso 12, você deve estar fazendo essas anotações, porque nós não temos aí registrado no nosso estudo. Mas em Gênesis 17, verso 11 ao verso 12, surge a primeira expressão na Bíblia do fato de que aqueles que seriam da linhagem de Abraão, eles teriam que ser circuncidados. Então, no caso, o filho de Abraão, no caso Isaac, teria que ser circuncidado. E o que é a circuncisão? Né? Para que nós possamos ter, assim, um conhecimento mais abrangente desse termo, uma vez que nós não falamos nas outras lives. A circuncisão é a retirada da pele do prepúcio, ou seja, a retirada da pele do pênis. E dessa forma era uma marca, né? Na verdade, existem vários objetivos para isso. Um dos objetivos é com relação à saúde, principalmente a saúde da mulher. Porque com a retirada do prepúcio, com a retirada da pele do pênis, evita-se, principalmente para a mulher, problemas no que diz respeito a câncer no colo do útero. Ou seja, Deus, de certa forma, estava fazendo uma marca que identificasse aqueles que seriam seguidores ou que seriam do povo de Abraão, e ao mesmo tempo Deus já estava implementando algo que seria bom para a saúde do próprio homem, com relação à higiene e com relação também
ao sexo feminino, ok? Então, dito isso, nós vamos ver que Deus renova a aliança com Isaac, Deus renova a aliança com Jacó, e agora, neste cenário lá no Egito, quando nós já vimos um pouco da chegada daquela família, né? E eu disse aqui, né? A salvação, ela foi idealizada na eternidade. Efésios, no primeiro capítulo, no 4º verso, se você puder ler depois, faça isso. Um descendente de Sem é o homem escolhido, Abrão ou Abraão. É de linhagem nobre, Deus o escolhe e dele faz uma família, depois um clã. E no livro de Êxodo já é um povo, o povo de Israel. Depois de um cativeiro, de uma purificação, uma passagem pelo funil, sobra o resto, que dá origem ao Messias. No Novo Testamento, esse povo é multirracial, multiétnico, a Igreja de Cristo. Eu já estou adiantando esses assuntos, porque quando nós mais à frente formos estudar, nós vamos estudar um pouco sobre o cativeiro e ver como que Deus trabalhou naquele momento em que o povo estava no cativeiro. Então, eu fiz uma observação. Israel era um estágio, a igreja é o definitivo e Israel o transitório. As raízes da igreja têm que ser buscadas em Abraão. Isso deduzimos em Gálatas, no 3º capítulo, do 6º ao 9º verso. Ou seja, o apóstolo Paulo traz luz a este assunto. Quando ele escreve aos Gálatas, você pode estar anotando. Gálatas, no 3º capítulo, no 6º ao 9º verso. Então, somos, como Igreja de Cristo, descendentes de Abraão. É o que Paulo nos ensina escrevendo aos Gálatas. É nele que se localiza teológica e historicamente a nossa origem como igreja. Embora eu não tenha usado aqui no nosso estudo hoje, eu vou usar e vou compartilhar com você uma expressão também que possivelmente você poderá ouvir. Nós que estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre a igreja, nós já ouvimos essa expressão, proto-igreja, ou seja, o conhecimento de que Israel era, na verdade, a proto-igreja, ou seja, era a igreja antes da igreja. Por isso que nós colocamos aqui que Israel era um estágio. A igreja é o definitivo. Israel é o transitório. Então, as raízes da igreja têm que ser buscadas em Abraão. E dessa forma, então, nós deduzimos este conceito com base naquilo que Gálatas está registrado no 3º capítulo, do 6º verso ao 9º verso, ok? Então, dito essas coisas, e de certa forma, meio que um resumo, né, daquilo que nós já havíamos compartilhado com os irmãos na primeira e na segunda parte, sendo esta live a terceira parte do nosso estudo, nós vamos caminhar então dentro de uma perspectiva em que alguns textos do Antigo Testamento me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhar com você antes de nós iniciarmos propriamente dizendo para vocês o fato de que nós vamos, Deus nos permitindo, né, ter a condições de estudar o momento em que o povo de Israel sai do Egito e eles chegam então à terra prometida. Por isso que no nosso estudo nós temos aí estes mapas para que você possa estar nos acompanhando e tendo a oportunidade de seguir o raciocínio, ok? Então, eu gostaria de compartilhar com você um texto que me chama muita atenção e eu gostaria que você pudesse estar anotando esse texto aí, porque quando Jacó ele vai para o Egito com os seus filhos, com sua família, como nós já vimos, Jacó ele tinha o conhecimento das promessas que Deus havia feito para o seu pai, Isaque, e para o seu avô, Abraão.
É claro que ele não tinha o conhecimento pleno de como as coisas iriam acontecer, mas é certo que eles quando vão para o Egito, eles vão numa perspectiva de saber que Deus estava conduzindo as coisas, mas que, de certo, haveria um momento em que Deus haveria de se manifestar. Dessa forma, então, Jacó tem a oportunidade de assim, né, com a sua família, ir para o Egito. E como nós compartilhamos, nós falamos o fato de que ao chegarem no Egito e passarem por um longo período ali, e de certa forma sendo respeitados, mas como também já alertamos os irmãos, os anos se passaram e agora as lideranças mudaram, o povo agora está sofrendo muito. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no 2º capítulo, no verso 23, o texto diz assim: E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Verso 24. Verso 25. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Ou seja, já no 2º capítulo de Êxodo, nós percebemos que o povo de Israel já estava clamando ao Senhor por uma libertação, por um livramento. E então, dessa forma, você vai ver que Deus não havia esquecido de sua promessa, Deus não havia esquecido de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mas Deus também estava cumprindo a promessa que havia feito a Abraão em Gênesis capítulo 15, verso 13, que o povo passaria por um período de escravidão, e nesse período de escravidão, o povo de Israel, de certa forma, estaria experimentando também o cuidado de Deus. Neste contexto do Êxodo, no 2º capítulo, nós vemos, e como falamos também na nossa última live, o nascimento de um personagem que foi muito importante nesse momento em que o povo de Israel vai sair do Egito, né? Então, como eu já disse nas outras lives e também vou estar repetindo, eu quero dizer que muitos assuntos que, de certa forma, vão surgir durante todo esse percurso nosso, eles não poderão ser tratados tendo em vista que nós estamos trilhando uma linha de raciocínio, nós estamos pegando a linha mestre, que é o fio condutor que nos vai conduzir ao Cristo. Aqueles outros assuntos que, de certa forma, são também importantes, eles ficarão para uma outra oportunidade, quem sabe, mas é certo que você, tendo a oportunidade, eu já o encorajo a fazer a leitura do livro de Gênesis e também a do livro de Êxodo, não só a do livro de Gênesis e do Êxodo, mas você vai perceber que nos nossos estudos nós estamos dando um salto muito grande e possivelmente você vai perceber hoje que o estudo de hoje trata justamente do livro de Êxodo, do livro de Levíticos, Números ou Deuteronômio. Então, na verdade, um salto enorme que vamos dar, porque a nossa ideia é nós identificarmos dentro deste nosso quadro ou desse mapa que nós compartilhamos com os irmãos, o fato de que o povo de Israel, eles saem do Egito, e nós sabemos muito bem daquele momento difícil em que o povo de Israel estava enfrentando no Egito, e Deus ouve o clamor
do povo de Israel, e agora Deus levanta um líder, e esse líder é Moisés. Não sei se você teve a oportunidade de pesquisar, mas Moisés era da tribo de Levi, bem como seu irmão Arão e também a sua irmã Miriam. Eles eram da tribo de Levi. Dessa forma, Deus levanta Moisés, e Moisés, orientado por Deus, vai a Faraó, e nós sabemos muito bem desse contexto, dessa história, né, com relação às pragas, e nós estamos bem familiarizados com esse contexto. Mas a última praga que o povo egípcio, que veio sobre o povo egípcio, a última praga que o povo egípcio sofreu, nós sabemos que é a morte dos primogênitos. E ali, de certa forma também, é instituída para o cenário daqueles que fazem parte do povo de Israel, é instituída a Páscoa, a qual nós chamamos de Páscoa judaica. Páscoa judaica, preste atenção nisso. Pois bem, então nós deixamos um exercício para a aula de hoje. Eu havia comentado, querendo saber de você, quantos israelitas saíram da terra do Egito. Eu não sei se você lembrou de fazer essa pesquisa, não sei se você anotou aí no seu estudo, mas se você já anotou ou você respondeu, você poderia responder aí, que de certa forma nós vamos dar um parabéns para aquele que conseguiu acessar essa resposta. Mas se você tentou fazer essa pesquisa e não conseguiu encontrar uma resposta, nós vamos compartilhar daqui a pouco. Então nós vamos falar justamente desse momento que o povo de Israel sai do Egito rumo à terra de Canaã. Terra de Canaã, terra esta que Abraão peregrinou, terra essa que Isaac peregrinou, terra essa que Jacó peregrinou. Você está lembrado que eles, de certa forma, eles viveram um período peregrinando na terra de Canaã? Jacó, antes de descer para o Egito com sua família, ele estava ali na terra de Canaã. Então, Deus havia prometido essa terra a Abraão. Deus confirma a Isaac, Deus confirma a Jacó, e agora Deus vai conduzir o povo de Israel até a terra prometida, que é a terra de Canaã. Então, se você não achou aí o texto vai nos dizer que no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 37, aí você já poderia estar fazendo essa anotação em cima do mapa aí que fala sobre a saída do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. Então, Êxodo capítulo 12, verso 37 diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé. Isso mesmo, a Vitória já nos respondeu lá, nos ajudando, né? 600.000 homens. Preste atenção nessa expressão. A Bíblia já faz questão de relacionar este conhecimento. 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos, sem contar as mulheres. Então, existe uma estimativa de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Dá para pensar? Este grupo saindo, e o texto então vai nos posicionar que eles saem do Egito. E aí você pode olhar no nosso mapa, o primeiro mapa que você tem aí, você pode escrever Êxodo capítulo 12, verso 37, 600.000 homens. Ali está sendo contado só os homens, não está contado as crianças, não está contado as mulheres. Então, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Veja bem, entram no Egito 75 pessoas, por isso que falamos no início do nosso estudo. Deus de Abraão faz uma família, depois um clã, ou seja, uma família maior, um grupo maior. 75 pessoas entram no Egito e agora sai 600.000 homens, aproximadamente 2 milhões de pessoas.
Pois bem, se você seguir a seta, você vai perceber a trajetória que o povo de Israel passou, né? Perceba aí, é bem didático aí o nosso mapa, e eu espero que você possa estar seguindo. Você vai ver que existe um momento em que eles atravessam o Mar Vermelho, e nós sabemos dessa história, e eles caminham então, depois da travessia do Mar Vermelho, até o Monte Sinai, um monte em que eles, de certa forma, vão ter ali ao pé do monte, e Moisés, no cume do monte, vai receber os mandamentos. Está lembrado? E aí, naquele momento ali, Deus está renovando o pacto. De certa forma, Deus renova com o povo de Israel a aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó e agora com o povo, né? Por isso que nós fizemos, na abertura do nosso estudo, a leitura de Êxodo no 2º capítulo, verso 24, e ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, ok? Então, eles agora saem e Deus vai, de certa forma, dar, nesse caso, a Moisés, o líder, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Perceba que enquanto Deus está, de certa forma, passando às mãos de Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, de certa forma, formalizando o pacto, ao mesmo tempo que Deus está fazendo isso com Moisés, o povo que sai do Egito, eles estão no vale fazendo deuses para adorar. É o conhecimento que temos, pelo conhecimento bíblico. E ali Moisés, quando desce do monte, ele, de certa forma, decepcionado com o povo. Até porque, possivelmente, essa era a prática de muitos que estavam ali, lá no Egito. Ou seja, eles haviam aprendido esta prática com os egípcios, que adoravam vários deuses. E eles estavam fazendo deuses, ou um deus, para eles. Deus no sentido de imagem, ou seja, a idolatria. Mas eu quero chamar a sua atenção por um fato interessante, porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Deus, ele não permitiu que o povo de Israel, ao invés de eles irem sentido Canaã, margeando o mar Mediterrâneo, né? Se você acompanhar aí, você vai poder perceber, ao invés do povo de Israel subir, margeando o mar Mediterrâneo para chegar à terra de Canaã, que seria, vamos pensar assim, um caminho mais breve, um caminho mais perto, Deus não permitiu que o povo de Israel passasse por esse caminho. E eu quero chamar a sua atenção para o texto de Êxodo, capítulo 13, verso 17, que diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? Margeando o mar Mediterrâneo, você pode perceber aí que tem a terra dos filisteus. Aí você pode olhar no mapa de baixo. Vamos pensar assim, o terceiro mapa. Tem a terra dos filisteus. E os filisteus, eles estavam ali numa posição de certa forma estratégica. Ou seja, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Ou seja, Deus sabia que se o povo de Israel passasse pela terra dos filisteus, que era um caminho mais perto, ou, portanto, mais fácil para se chegar à terra prometida, o que Deus faz? Deus tira o povo por um outro caminho, porque ele sabia que se o povo passasse ali e enfrentasse de cara uma guerra com os filisteus, eles voltariam para o Egito. Então perceba como que Deus é estratégico.
Então Deus não os permite passar pela terra dos filisteus, e aí você vai ver que eles, de certa forma, eles fazem, vamos pensar assim, uma volta, dão uma volta tremenda para chegar no mesmo lugar que poderia ser passado pela terra dos filisteus. Mas o propósito de Deus era fazer com que o povo também não se assustasse nesse primeiro contato com os filisteus. De certo, o deserto na vida do povo de Israel foi uma grande escola. O deserto, o momento em que eles passaram no deserto, foi realmente momentos de grande ensinamento. Possivelmente Deus estava tratando com este povo no deserto. Então, o que nos faz entender essa trajetória, né? Então você percebe que eles saem do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão até o Monte Sinai, e ali eles recebem os mandamentos, e como nós falamos, quando Moisés desce e ele percebe que o povo estava adorando uma imagem, e ele quebra as tábuas da lei nesta imagem, ou seja, de certa forma, você vai concordar que o povo de Israel, eles não estavam ainda entendendo que Deus queria que o povo, ou queria do povo, adoração exclusiva. Deus esperava do povo que aquele povo fosse propriedade exclusiva dele. Este que era o objetivo. Como nós falamos, Deus orientou Abraão, Deus orientou Isaac, Deus agora orienta Jacó, e Deus agora passa a orientar as 12 tribos, porque, como falamos, se no primeiro momento entram 75 pessoas e agora sai aproximadamente 600 mil homens, que na soma com homens, mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas, aí você vai perceber que agora existe um povo. Antes existia um clã, agora existe um povo. Pois bem, eles então vão rumo à terra prometida, a terra de Canaã. E você vai perceber no nosso segundo quadro, no quadro da direita, eu fiz questão de colocar aí que na terra de Canaã existiam vários povos. E aí você vê os povos que nós podemos visualizar no nosso mapa à direita. Então você vai perceber que existiam vários povos ali na terra de Canaã. Você vai concordar comigo? À medida que o povo de Israel ia avançando, esta multidão, que como nós sabemos também pelos registros bíblicos, que era preservada por uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol, e uma nuvem de fogo, ou a expressão correta não é nuvem de fogo, mas uma proteção para a noite e também para iluminá-los enquanto eles estavam nessa peregrinação, né? Uma nuvem para a sombra do dia e uma coluna, a palavra correta seria essa, uma coluna de fogo para a noite. Então, esse momento em que eles estão sendo conduzidos até a terra prometida, você há de concordar comigo que se um número de 2 milhões de pessoas passam a peregrinar, isso chama atenção. Possivelmente os povos que estavam no caminho, os povos que estavam na direção até chegar à terra prometida, eles começaram a ficar preocupados. Porque, na verdade, eles também não eram povos numerosos, né? Nós sabemos, pelo contexto histórico, que esses povos que viviam aqui em Canaã, eles não eram povos fortes, a ponto de tornar-se uma potência ou um reino. Mas quando eles se sentiam ameaçados, eles se uniam. E aí você vai encontrar então que naquele momento que o povo de Israel está sendo conduzido até a terra prometida e vai ter a oportunidade
de entrar na terra prometida, ele estaria automaticamente entrando em contato ou tendo que enfrentar outros povos. E aí, se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 23, no verso 20 ao verso 23, eu quero chamar a sua atenção porque olha só o que nós encontramos em Êxodo capítulo 23, verso 20 ao verso 33. O texto diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus e aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e os destruirei. Preste atenção. Então você percebe aí, eu gostaria que você anotasse no quadro da direita, Êxodo capítulo 23, verso 20 ao verso 33. E aí o Senhor então passa a dar uma informação importante. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem o farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na terra, e o número dos seus dias cumprirei. Ou seja, até o verso 33, Deus vai dando orientação ao povo de Israel, para que eles, ao chegar na terra e encontrar esse povo, eles encontrariam resistência. E nesta resistência, eles deveriam enfrentar todo o povo e deveriam destruir todo o povo. Por quê? Para não ser, de certa forma, influenciado por estas nações que eram pagãs, que adoravam outros deuses, que tinham outros ídolos e que faziam de seus deuses ídolos, ou faziam ídolos conforme os seus deuses. Dessa forma, então, Deus passa essa orientação e eles tinham práticas que, de certa forma, Deus abominava. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Números capítulo 33, do verso 50 ao verso 56, você vai perceber que as práticas que eles tinham, que era sacrificar filhos e filhas, ou seja, passar filhos no fogo, sacrificavam filhos e filhas aos deuses. A feitiçaria era também uma prática deste povo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, você também vai ver a preocupação. Levítico, capítulo 18, verso 30, capítulo 20 de Levítico, verso 23, você também vai ter essa observação. Então, à medida que o povo então caminhava, ele ia encontrando resistência. E agora, então, o povo de Israel, eles não passam pelo caminho mais perto, não pela sabedoria deles, mas porque Deus já estava, de certa forma, livrando dos filisteus. E Deus, então, os conduz e eles vão chegar, então, até a terra de Canaã. E aí eu quero chamar a sua atenção para o nosso último quadro aí, onde nós temos as 12 tribos de Israel já dentro da terra de Canaã, ok? Então, você vai perceber o seguinte, e eu gostaria de chamar a sua atenção. Você vai perceber que no centro do mapa existe o que nós chamamos de Rio Jordão. Acima, o Mar da Galileia, o Rio Jordão é o rio que desce e o Mar Morto. Então, você vai perceber que o mapa das 12 tribos de Israel é dividido pelo o Rio Jordão, ok? Então, volte o seu olhar para esse mapa e preste bastante atenção.
Então, do lado direito é o que nós conhecemos como aquém do Jordão. Possivelmente você já ouviu essa expressão, aquém do Jordão ou além do Jordão. Então, aquém do Jordão é do lado direito, é as tribos que nós temos aí registrada, Ruben, Gade e Manassés. E além do Jordão são as outras tribos que nós temos, Judá, Simeão, Benjamim, Dan, Efraim, Manassés, do além do Jordão, Issacar, Zebulon, Azer, Naftali e Dan. Ok, então eu gostaria de que você fizesse uma setinha. Então você está de frente para o Mar Morto e você aí na região de Ruben, eu gostaria que você fizesse uma setinha aí, ó, nessa região, antes da região de Ruben. Ao lado direito do Mar Morto, existe aí Ruben. Eu gostaria que você fizesse essa setinha. Por que eu estou falando isso? Porque o povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, ele faz todo esse percurso, e esse período que nós sabemos que é um período de 40 anos, em que o povo de Israel passa pelo deserto, para de certa forma ser pedagogicamente ensinado pelo Senhor, eles chegam justamente nessa parte aí direita, nessa parte direita do Mar Morto. Perceba você então que eles chegam e de repente nós já temos aí a parte em que a tribo de Ruben, que é o primeiro filho de Jacó, recebe como herança, ok? Aí eu quero chamar a sua atenção. Porque no estudo anterior nós havíamos falado que quando Jacó foi abençoar os filhos, ele deu a seguinte orientação, ele deu a seguinte bênção. Ele abençoou Efraim com o nome. Um pai, quando ele abençoava o primogênito, ele dava pelo menos 3 bênçãos para o primogênito. Ele abençoava com o nome, ele abençoava com porção dobrada e ele abençoava com a autoridade sobre os demais. Então, naquele momento em que ele foi abençoar os seus filhos, no estudo anterior, eu fiz uma menção de que Ruben havia se deitado com a concubina de Jacó. Está em Gênesis capítulo 35, verso 22. Com a mulher Bila ou Bilá, e Ruben se deita com essa mulher, e isto de certa forma foi uma desonra para Jacó. Ruben perde então esse posto. De certa forma, naquele momento que Jacó foi abençoar o primogênito, Jacó pegou o primogênito da mulher amada, no caso José, e ele então vai abençoar os filhos de José, e ele vai abençoar com porção dobrada Manassés. É por isso que no nosso mapa aí, você vai ver que existe Manassés tanto aquém do Jordão, quanto além do Jordão. Você vai ver Manassés na parte oriental, quanto na parte ocidental. Então Manassés, você pode fazer uma observação aí, ele recebe porção dobrada. Então ele tem uma parte dobrada. E agora, ele também abençoa Efraim, e com Efraim ele abençoa o nome, ele dá o seu nome para Efraim. Efraim recebe o nome também de Israel, e ele não abençoa na linha de sucessão Simeão e Levi. Se você pegar a sua Bíblia aí e abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 34, verso 25, você vai ver que Simeão e Levi, eles fizeram também, tiveram uma atitude que desonraram a Jacó. Eles atacaram a pessoas com quem Jacó fez aliança. E naquele momento em que Jacó foi dar a bênção para os seus filhos, e se você puder abrir a sua Bíblia no Gênesis, no capítulo 49, no 5º
e no 7º verso, ou do 5º ao 7º verso, perceba, olha só a expressão. No 5º verso, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, porque eles usaram de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Aí você vai perceber que Simeão está dentro da propriedade de Judá. Por isso eu estou chamando a sua atenção. E aonde está a tribo de Levi? A tribo de Levi, ela de certa forma também está espalhada. Por isso que eu estou lendo Gênesis 49, do 5º ao 7º verso. Você lembra que é da tribo de Levi que saem os levitas. Deuteronômio capítulo 18, do 1º verso ao 8º verso. Você pode estar fazendo essa anotação aí. Perceba então que Simeão, ele ganha uma pequena parte dentro do território de Judá. E você não vai conseguir ver a tribo de Levi aqui. Por quê? Porque a tribo de Levi também está espalhada. E o que nós sabemos? Nós sabemos que a tribo de Levi, ela recebeu 48 cidades. Então está espalhada em todo o território. 48 cidades, sendo 42 cidades e 6 cidades refúgio. O que eram cidades refúgio? Cidades refúgio eram cidades em que, se acontecesse um acidente, onde naquele acidente alguém tirasse a vida do outro, não foi por querer, foi sem querer. Aconteceu, nós estávamos trabalhando aqui, de repente aconteceu um acidente e a pessoa morreu. E nós sabemos que o período da lei era olho por olho, dente por dente. Ou seja, então a pessoa teria que morrer. Então, se essa pessoa conseguisse chegar até uma cidade refúgio ou uma cidade dos levitas, ali ele receberia proteção. Ele estaria isento da culpa. Ok? Então, 48 cidades espalhadas no território, por isso você não vai ver a tribo de Levi. E você também não vai ver a tribo de José. Por quê? Porque José está sendo representado aí por Manassés e por Efraim, que eram seus filhos, ok? Pois bem, então eles chegam aí na tribo de Ruben. E aí você vai ver aquele momento em que eles chegam e eles também, acima tem a terra de Gade e depois tem a terra de Manassés. Perceba que é justamente perto de Jericó, de certa forma, nessa região aqui de Ruben, é que Moisés tem a oportunidade de avistar a terra prometida. Moisés avista a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida. Seria interessante falar, porque a terra prometida, ela está se referindo além do Jordão, não a quem. Ruben, Gade e Manassés, eles tiveram a herança do lado aquém do Jordão, mas a terra prometida era além. Moisés então está aqui, acompanhando esse momento em que Ruben, em que Gade e Manassés recebem essa terra por herança, mas deixa claro para eles que eles teriam que lutar com os seus irmãos ou com as outras tribos para alcançar os outros territórios, as outras áreas. E aí você vai encontrar lá em Números, capítulo 32, verso 19, verso 26, verso 29, Moisés falando justamente isso para Ruben, para Gade e para Manassés, ok? Então, a partir desse momento, sai de cena Moisés, porque ele não entra na terra prometida, e entra em cena um outro líder. No caso, vai entrar em cena Josué. Josué, não sei se você lembra, vai ter a oportunidade de atravessar o Jordão. Lembra daquela passagem? Purificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí o povo se preparou e foi para uma batalha. A batalha que nós conhecemos como a cidade de Jericó. A batalha com a cidade de Jericó.
A cidade de Jericó, mais conhecida por suas muralhas. As muralhas de Jericó eram largas e altas. De certa forma, o Senhor concedeu essa vitória para o povo de Israel, e o povo de Israel foi entrando à terra prometida. Perceba que a parte aí, né, de Jericó está bem próxima aí do Mar Morto, e eles entram na terra prometida por esse caminho, e eles vão conquistando então as áreas. E aí então nós vamos observar o seguinte: preste bastante atenção para você não se perder neste princípio aí. Números capítulo 34, verso 13 ao verso 15, foi orientado por Moisés que eles teriam que tirar sorte. Ou seja, as tribos, elas iam sendo fixadas de acordo com o tamanho, né? Número de pessoas. Tinha, por exemplo, uma das maiores tribos era a tribo de Judá. Por isso que você vê que o território dele é um território grande. O território de Manassés é grande? Mas é porque ele ganha porção dobrada. Devemos lembrar isso. Dessa forma, então, Números capítulo 34, verso 13 ao verso 15, lança-se sorte de acordo para que eles possam tomar posse daqueles lugares em que eles vão ficar estabilizados. Se você puder fazer uma marcação com uma caneta, você vai ver aí, então, começando de baixo para cima, nós temos à nossa esquerda Simeão, que está aqui dentro do território de Judá. Nós temos Dan, é uma tribo menor. Nós temos Benjamim, que é bem menorzinho. Efraim. Nós temos Manassés do oeste, porque além do Jordão, aquém do Jordão, Manassés do leste. Issacar, Zebulon, Asser, Naftali e Dan. Do lado aquém do Jordão, de baixo para cima, nós temos Ruben, Gade e Manassés. E aí nós vamos então observar essas 12 divisões. Lembrando que Simeão está dentro do território de Judá e que Levi, eles, de certa forma, foi distribuído pelo povo, como diz lá Gênesis 49, quinto e o sétimo verso, quando Jacó, dando a bênção, falou que os seus filhos seriam espalhados pelo território de seus outros filhos, né? Muito bonito essa, olha. E os espalharei em Israel. Veja bem, Jacó, ele fala de uma coisa que aconteceu há muitos anos depois. Então, veja que, de certa forma, essas bênçãos que os pais estavam dando para os seus filhos, que Jacó estava dando para os seus filhos, era também uma profecia. Elas iriam se cumprir, certo? Elas iriam se cumprir. Pois bem, um outro fato também interessante, e aí eu vou chamar a sua atenção, você vai observar que nesse território, e eu não falei nos nossos estudos, que nesse território do nosso mapa aqui, à direita, nós temos o que nós chamamos de os Moabitas e os Amonitas. Eu quero só fazer uma observação aqui. Os Moabitas e os Amonitas. Quem eram esses? Esses eram descendentes de Ló. Está lembrado de Ló? Que era sobrinho de Abraão? Isso mesmo. Ló, ele era casado e tinha 2 filhas. E quando eles estavam em Sodoma e Gomorra, e ao sair, a orientação é que ao sair não deveriam olhar para trás. E a mulher de Ló olha para trás. E ela vira uma estátua de sal. E agora Ló só tem 2 filhas. E o que essas filhas fazem? Essas filhas, elas se deitam com Ló,
porque elas tinham uma preocupação de que a descendência do seu pai deveria permanecer. E aí nasceram 2 homens, um chamava Moabe e o outro Ben-Ami. Moabe deu origem aos Moabitas e Ben-Ami deu origem aos Amonitas. Então, se você observar aí, Moabitas, Amonitas, eles são os descendentes de Ló. E os Edomitas, ou Edom, como nós já havíamos dito no nosso estudo passado, são descendentes de Esaú, ok? Irmão de Jacó. Mais uma observação também interessante que nós precisamos fazer é com relação à expressão que nós encontramos em Gênesis capítulo 49, falando sobre Judá. Porque nós falamos que Manassés recebeu porção dobrada, Efraim recebeu o nome, a condição de carregar o nome, que é Israel. E Judá recebeu autoridade. Por isso, nós, em Gênesis capítulo 49, nós vamos observar o texto que diz assim: Judá, verso 8, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, perceba que existe aí, na bênção de Jacó para Judá, o fato de que o cetro é o quê? É a autoridade. A autoridade é de Judá que vai sair os reis. De Judá que vai sair o que nós conhecemos hoje, num contexto bem diferente, como o leão da tribo de Judá. Está lembrado? Quem é esse leão da tribo de Judá? É Jesus. Pois bem, então, dentro desses conceitos que nós estabelecemos hoje, nós precisamos orientá-los, porque agora o povo está dentro da terra prometida. É claro que eles não avançaram como eles deveriam avançar dentro da terra prometida. Eles foram chegando e, por certo, eles foram permitindo com que muitos povos permanecessem ali. Ou seja, eles permitiram que alguns povos permanecessem ali e, de certa forma, contrariando o ensinamento do próprio Deus. Porque Deus havia dito: vocês não devem deixar ninguém ali, vocês devem, de certa forma, se estabelecer sozinhos. E por quê? Porque Deus tinha uma preocupação de que o povo de Israel fosse, de certa forma, influenciado. E aí nós vamos ver, no decorrer de toda a história do povo de Israel, o quanto eles eram influenciados por esses povos vizinhos que permaneceram ali, vivendo com eles. Alguns de forma amigável, outros nem tanto, sempre travando ou tendo brigas e guerras. Por exemplo, você percebe que os filisteus estão aqui à esquerda, no caso, às margens do mar Mediterrâneo. Na verdade, essa área dos filisteus aqui é o que nós conhecemos como a Palestina hoje. E aí você vê que a Palestina, que é, na verdade, um lugar de intensos conflitos, não é de hoje, é de há muito tempo, porque você vai perceber no decorrer da história o quanto os filisteus eles brigaram, o quanto eles guerrearam contra o povo de Israel. Pois bem, então, tendo o conhecimento desse mapa dentro da terra prometida, nós, no nosso próximo estudo, nós vamos caminhar, porque nós vamos ver o período dos juízes e o período dos reis. E aí, no período dos reis, haverá a divisão dos reinos. Por isso é importante a gente saber bem a divisão dessa terra, para a gente entender quem é quem dentro daquele momento da divisão dos reinos. Nós estamos chegando
ao final da nossa live de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa fazer as anotações que são extremamente importantes para o nosso próximo estudo na próxima sexta-feira. Um forte abraço e até lá!